Ok, vamos continuar, né, depois de resolver esse exercício, falando sobre operadores e umas propriedades de alguns operadores muito importantes. Em primeiro lugar, uma generalização, né? Na mecânica quântica, todos os operadores são lineares, tá? É um postulado, né? Ou seja, não tem demonstração para isso, assim como não tem demonstração para quase mais nada em quântica, né? São informações que são axiomas. Você aceita se quiser trabalhar com a mecânica quântica. Uma delas é essa. Os operadores quânticos são lineares, tá? O que significa isso, né? O que significa um operador ser linear? Significa que existem algumas propriedades, como a propriedade multiplicativa, a propriedade aditiva, associativa, tá? Que são resumidas todas nessa linha. Ou seja, né? Aplicar um operador quântico linear, né, a uma função que é uma combinação de duas funções, gera como se fosse a distributiva aqui, né? A constante A, essa aqui, A e B são constantes, tá? Números escalares, podem ser complexos, mas são números. O operador não age sobre uma constante, então você pode colocar em evidência, ele só age sobre as funções, né? Então, Q aplicado a f de x é igual ao A que multiplica o Q aplicado a f de x, né? E isso é somado à contribuição de B multiplicado por Q aplicado a g de x, tá? Isso aqui é linearidade, mas nada mais do que isso. Tudo bem? E também, em geral, né, para praticamente todos os operadores quânticos, aplicar o operador B a uma função f e depois aplicar o operador A é diferente, gera um resultado diferente do que primeiro aplicar A, né, aplicar A em f de x e depois aplicar B, tá? Você pode pensar que existe um parênteses aqui, ó, depois do A, tá? Depois do A tem um parênteses e depois da função f de x fecha o parênteses. Então, o operador que aparece aqui mais à direita é o primeiro a ser aplicado. Aplica o B, resulta em alguma coisa a qual você aplica o A. E é diferente de A aplicar primeiro e depois o B, né? Isso tem a ver com aquilo que a gente já viu, que é o comutador, né? Se o comutador entre os dois operadores, que é o AB menos BA, for diferente de zero, os dois lados aqui são diferentes mesmo. Agora, se os dois operadores comutam, aí tem a igualdade. Mas isso é mais a exceção do que a regra. Tudo bem? Alguns dos operadores que a gente já encontrou uma cacetada de operadores, né? Operador posição, potencial, momento, energia cinética, energia potencial, já falei, né? Hamiltoniano, operador abaixamento, operador levantamento, tá? São todos operadores quânticos e são lineares. Eles obedecem a essas regras. Alguns comutam entre si, alguns não. Por exemplo, a gente já viu que posição com momento não comutam. E o comutador de x com p é IH cortado, né? A gente viu isso na aula do oscilador harmônico. Mas ele vale para qualquer situação, já que a gente trabalhou com os operadores em forma genérica, né? O x dado pela posição, o momento dado pela derivada em relação a x vezes menos IH cortado. É genérico, né? Então o comutador da posição x com o momento na direção x é IH cortado, eles não comutam. Já a posição comuta com o potencial, vocês podem demonstrar isso, é super fácil, já que eles são só funções escalares, né? Operar x e depois v é a mesma coisa que operar v e depois com x, já que x e v de x são só multiplicativos, são coisas que dependem de x, eles não são como o momento, por exemplo, que deriva, né? Ou como a energia potencial que deriva duas vezes. Eles são operadores multiplicativos. Então, x vezes v de x é a mesma coisa que v de x vezes x. Então, x e v de x comutam, tá? E aí vocês podem ver se os outros comutam ou não entre si. Tem até uns exercícios mais pra frente que falam sobre isso, tá? Agora vem uma definição ainda mais importante, que é esse conceito de operadores hermitianos, tá? Vamos ver o que é isso. Em primeiro lugar, o valor esperado de um operador, como a gente já viu, né, é você calcular o sanduíche desse operador com a função de onda no estado que a sua partícula se encontra, né? A partícula está no estado psisão, certo? Que depende da posição e do tempo, geralmente, né? E aí você faz o valor esperado, calculando o valor esperado de qualquer operador, como a posição, o momento, a energia cinética, a potencial, o momento angular, seja lá o que for, você calcula o valor esperado disso, né, desse Q, como o sanduíche, ou seja, a integral de psi, estrela, Q, psi, dx. Agora eu sei como representar isso em notação de produto interno, né, como a gente viu no vídeo anterior. Produto interno entre dois
duas funções, é essa integral, né? FG é a integral de F conjugado G. Tudo bem? E em quântica, integrado em x de menos infinito até mais infinito. Agora, o que a gente tem é essa integral aqui, né? A integral de psi conjugado. Então aparece aqui desse lado psi conjugado. E do outro lado, q aplicado a psi, que é uma outra função, né? Psi é uma função, q psi é outra, né? Mas pode colocar aqui do outro lado do produto interno. Tudo bem? Então o sanduíche a gente aprendeu agora a reescrever como um produto interno. Tá? Muito bem. Agora vamos raciocinar da seguinte maneira. Se esse operador Q representa um observável, o que significa um observável? Alguma coisa que você consegue medir, né? Você consegue observar na prática, como uma velocidade, por exemplo, ou uma posição, uma energia cinética, uma energia potencial. É uma grandeza física, alguma coisa palpável, né? Do mundo real, do mundo macroscópico, como algumas dessas que eu já falei. Então, se o Q é o operador que representa uma grandeza Q observável, mensurável, então eu consigo medir o valor dessa grandeza e obter o valor esperado, né? Agora, alguma coisa que eu consigo medir tem que ser real, né? Eu tenho a posição da partícula é sempre um número real. Então o valor esperado tem que ser real. Concorda, não? Então o valor esperado dessa grandeza tem que ser real, o que significa que o seu conjugado é igual a ele mesmo, né? Um número real é isso, né? Você pega um número real e acha o conjugado, é o próprio número real. Já o número complexo, não, né? Você tem um A mais BI, o conjugado é A menos BI, que é diferente do número original. Mas se o número é real, essa igualdade aqui tem que ser satisfeita. E a gente vai tentar impor isso. Legal? Mas a gente já viu, eu já comentei isso e disse que a gente ia usar, né? E chegou a hora de usar mesmo, que FG, o produto interno de F com G, é o conjugado de G com F. Isso está no vídeo anterior eu comentando. Basta você olhar lá naquele vídeo para tentar entender isso. Então, ó, vamos olhar nessa expressão aqui e voltar para a notação de produto interno. O valor esperado de Q, deixa eu voltar, desculpa. O valor esperado de Q, como está aqui em cima, né, é o psi produto interno com Q psi. Certo? O conjugado disso tem que ser o Q psi de um lado, psi de outro. E conjugado, né? Mas se eles são reais, os dois tem que, perdão, se os dois são iguais, isso aqui tem que ser satisfeito. Tá? Deem uma pensada nessa expressão, tá? Talvez não esteja claro logo de cara assim. Tudo bem? Deem uma raciocinada aí, ó. Psi, Q psi é o valor esperado de Q. Psi, produto interno com Q psi. O conjugado disso é só inverter, né? Escrever assim, ó. Psi, Q psi é igual a Q psi, psi conjugado. Tá? Mas o conjugado disso tem que ser igual ao valor original, portanto você tira o conjugado daqui e escreve a igualdade entre os dois. Então essa é a condição para que um operador Q seja observável. Tudo bem? Para que um operador Q seja observável, tá? Como eu disse aqui, né? Isso aqui tem que ser satisfeito ou, equivalentemente, isso daqui. Essa daqui é a relação que a gente precisa tentar satisfazer. O Q precisa satisfazer essa condição. Certo? E aí, portanto, eu posso generalizar, né? E escrever que para quaisquer funções f ou g, tá? Do espaço de Hilbert, né? Quaisquer duas funções f e g do espaço de Hilbert, essa igualdade aqui tem que ser satisfeita. Ou essa, né? Tanto faz. São equivalentes. Tá? Então, esses operadores que têm essa propriedade, que representam observáveis, são chamados de operadores hermitianos. Então, a frase mais bonita aqui, essa que está no retângulo, que é: os observáveis são representados por operadores hermitianos. E vice-versa, né? Operadores hermitianos representam observáveis. Tá? Mas a definição mais genérica é essa aqui. A definição matemática, eu quero dizer, né? De um operador hermitiano é essa daqui. Tanto faz o lado em que eu coloque o operador. Eu posso colocar tanto do lado da função g, quanto do lado da função f. Né? Ou seja, na primeira função do lado esquerdo ou na segunda do lado direito. Tem que dar o mesmo resultado.
Tudo bem? Vamos ver isso em alguns exemplos. Então eu vou resolver agora com vocês o exercício 2 da lista. Ele está na lista de exercícios, na lista 2, tá? E está aqui também o mesmo enunciado. Vamos tentar ver quais desses dois operadores são hermitianos e quais não são. O operador momento, que a gente já viu, é dado por isso daqui, né? Derivada de dx menos IH cortado, multiplicando. E um operador, assim, mais genérico, né? Operador derivada, que simplesmente acha uma função e deriva em relação a x. Tá? Operador derivada é isso. Quais desses dois operadores é hermitiano? Se é que algum deles é, né? Você já pode imaginar que o momento, né, o operador momento representa o momento da partícula, né? E é uma grandeza física importante e é possível medir, em princípio. Meço a massa, meço a velocidade, né? E, portanto, eu consigo medir o momento. Então, ele deve ser um observável. E, de acordo com a nossa definição, né, ele deve ser representado por um operador hermitiano, né? Significa que esse operador aqui, né, menos IH cortado d dx, que é o momento, deve ser hermitiano, né? Eu já imagino que tenha que ser. O operador derivado, eu não sei, né? Eu não sei se eu consigo medir a derivada de alguma coisa assim, tão simplesmente, né? Então pode ser que ele não seja hermitiano. Pode ser que a derivada não represente alguma coisa observável, uma grandeza física, tá? Então vamos ver a resolução. Eu tentei fazer aqui nesse slide manuscrito. Vamos lá ver se dá para entender, tá? Eu estou fazendo os dois ao mesmo tempo porque são bem parecidos um com o outro, né? A única diferença do operador P para o operador D é que o P tem esse menos IH cortado multiplicando, que o D não tem, tá? Vamos lá, pela definição, né? Vamos calcular primeiro esse sanduíche aqui, né? Ou seja, o produto interno de F com PG. O que dá isso daqui, né? É o sanduíche F conjugado, o momento aplicado a G. O momento é menos IH cortado aplicado a G dg dx. Certo? Do outro lado, eu estou aplicando o operador derivada, d dx, fazendo a mesma coisa. A única diferença é que não tem o menos IH cortado ali dentro, né? E f e g aí são quaisquer duas funções do espaço de Hilbert, tá? Quaisquer duas funções quadrado integráveis. Vamos lá. Vamos continuar o desenvolvimento desse produto interno. Vamos lá. Eu só simplifiquei essa equação aqui, colocando o menos IH cortado para fora da integral, já que é constante, né? E aqui, perdão. Aqui eu só copiei a equação novamente, que não tinha nada mais para fazer. O que eu vou fazer aqui é uma integração por partes. Então volta a integral por partes na história, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para facilitar a visualização. Então tá, a integração por partes de um lado é essa daqui. Talvez vocês não estejam vendo o outro lado ali, já eu tiro o zoom, tá? Mas vamos continuar aqui. Aqui eu acho que vocês conseguem enxergar. Fazendo a integração por partes, né? Ou seja, chama f conjugado de u, portanto du é df conjugado dx dx, e o restante dg dx dx chama de um dv, né? E portanto v é o g de x. E aí a integral, bom, tem o menos IH cortado aqui de fora, aqui continua. Aqui eu esqueci de fechar o colchetes, tá? Fechem aqui o colchetes mentalmente. Então, menos IH cortado que multiplica tudo isso daqui. F conjugado G, ou seja, U vezes V, né? De menos infinito a infinito, menos V du, que é df conjugado dx g de x dx. Certo? E do outro lado é uma coisa muito parecida, a única diferença é que novamente não tem o menos IH cortado na frente. Agora, essas duas partes aqui, né? A primeira parte de cada equação é zero. Por quê? Porque f e g pertencem ao espaço de Hilbert, portanto são quadrado integráveis. Elas precisam ir para zero no infinito e no menos infinito. Tá? Lembrando lá dos primórdios do curso, né? Quaisquer funções quadrado integráveis têm que ir para zero no infinito. Senão a integral debaixo delas não vai para zero, né? A área vai ser infinita também. Para garantir que não seja, para que elas sejam integráveis, eu tenho que fazer com que vá para zero no infinito. Portanto, esses dois termos aqui cancelam. E aí eu fico com isso aqui, né? Só cancelar esses dois, o resto. Menos IH cortado vezes esse menos aqui vai ficar IH cortado. A integral df conjugado dx, g de x dx. E do outro lado, a mesma, quase igual, só que aqui aparece um sinal de menos, né? Não teve o menos IH cortado para cancelar o sinal de menos ali dentro, portanto ele continua.
tá? E essa é toda a diferença do problema, tá? Vamos lá, continuando, ó. Aqui, né, o que eu fiz agora é o outro passo importantíssimo. Eu quero fazer com que esse IH cortado entre na integral e entre dentro do conjugado que está aqui, tá? Então eu coloco tudo isso daqui dentro do conjugado, ó. Menos IH cortado df dx. Qual que é o conjugado disso? O I troca por mais I, né? O menos I troca por mais I, vai ficar mais I, H cortado, que é real, então é a mesma coisa, df conjugado dx, tá? Então, daqui, dessa equação para essa, o que eu fiz foi para passar o IH cortado para dentro, juntamente com a df dx, para dentro do conjugado, que aparece dentro da integral, tá? Foi isso que eu fiz. Prestem atenção aqui e vejam se entenderam. Pause o vídeo se necessário ou volte o vídeo para ver se você entende o que aconteceu aqui. Esse aqui é o passo crucial. Tudo bem? Do outro lado é a mesma coisa, tá? Só que aí, né, é só passar o sinal de menos para dentro do conjugado, menos 1, né? É menos 1 vezes df conjugado dx. Como menos 1 é real, ele passa para cá, não muda nada. Não muda nada, certo? É a mesma coisa. Tudo bem? E aí o que acontece? Ó? Eu posso escrever, né, essa equação de cima voltando para a notação de produto interno. Isso aqui que está aqui dentro do conjugado, ó, menos IH cortado df dx, é o momento aplicado em F, é o operador momento aplicado em AF, né? G, certo? Então, se não entendeu de novo aqui, faça uma pausa. E se não entendeu de jeito nenhum, manda uma mensagem para mim, né? Manda uma mensagem para o Pedro Pires, manda uma mensagem para o Igor, tá? Falem com alguém se não entende. Não fiquem no vácuo, não. Tudo bem? Então, eu escrevi então que F de um lado, PG do outro, é o PF de um lado, G do outro. Isso significa que ele é hermitiano, de acordo com a definição, né, do operador hermitiano que eu tinha colocado aqui antes, certo? Essa daqui, ó. Se o Q pode ficar de qualquer lado do produto interno, ele é hermitiano, né? E é o que aconteceu aqui com o operador momento, né? P desse lado é a mesma coisa que por o P do outro lado, então ele é hermitiano. Já no caso do operador derivada, não, né? Porque esse menos df dx é menos o operador derivada. E aí eu escrevo o produto interno dessa maneira aqui. Então f dg não é igual a dfg. Tem um sinal de menos ali. Portanto, o operador derivada não é hermitiano. Tudo bem? E o que é interessante, né? Quando você coloca um número complexo daqui, né? O menos i é o que está fazendo toda a diferença aí, né? Esse menos i que aparece aqui. Quando ele está presente, a derivada, né? Que é o momento, vira hermitiano, né? Se não tem nada, não é hermitiano, tá? Então, esse operador derivada não representa nada observável, tudo bem? Já o operador momento, sim, ele representa alguma coisa observável porque ele é hermitiano, tá bom? Então fica aí com esse para vocês pensarem a respeito disso. Vocês podem fazer esses exercícios que estão aqui, tá? Pode fazer qualquer um deles, 3, 4, 5, 6, 7, qualquer um deles é possível vocês fazerem, tá? Um deles logo de cara, né, que é achar o 7A, achar o conjugado hermitiano de ddx, tá? Deem uma lida aqui e façam, porque a gente acabou de encontrar qual é, na solução do exercício 2, a gente encontrou a solução do exercício 7A, de graça, tudo bem? Então é isso, gente, daqui a pouco eu volto com mais assuntos, tá bom? Até a próxima, valeu!